Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos imensamente agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos está nos dando de poder estar reunido para estudar a respeito da sua palavra. Que seu Santo Espírito possa continuar conosco, nos orientando, para que tudo que falarmos seja de acordo com a tua vontade. Seja com o professor, que seu Espírito conduza os estudos para que tudo que ele falar, fale de acordo também com a tua santa e bondosa vontade. Fique conosco, perdoe nossas faltas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, posso começar, né? Então, educação cristã é o tema do nosso estudo desta noite, né? E qual é o conceito de educação, biblicamente falando, né? Educação é desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Olha, aprender para desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho, né, vai o quê? Vem o quê? A redenção também do ser humano. Redenção. As duas têm como objetivo, tanto a educação quanto a redenção, tem como objetivo restaurar a imagem de Deus no ser humano, que foi afetado pelo pecado, né? Então, a verdadeira educação cristã, ela visa, junto com a redenção, restaurar a imagem de Deus no ser humano, né? Portanto, não se pode isolar a educação da redenção. Elas andam juntas, então. Educação e redenção andam juntas, né? E onde nós podemos encontrar a verdadeira educação, que tem efeitos para a eternidade? Na Bíblia, na palavra de Deus, é a nossa fonte da verdadeira educação, né? Essa educação que terá efeitos por toda a eternidade, efeitos eternos. As Escrituras têm as normas que ajudam a orientar a busca e a aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. Então, na Bíblia, nós temos a nossa fonte, né? Nossa fonte de conhecimento da educação que tem resultados para a vida eterna. Educação e redenção andam juntas com o propósito de restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa é a vontade de Deus, ensinar para salvar o ser humano. Todo conhecimento aqui nessa vida é válido. Todo conhecimento é válido, é bom, né? Mas existe aquele conhecimento que vale para a eternidade. Esse conhecimento é justamente aquele que Deus quer nos dar através do estudo da sua palavra. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos mais sobre Deus, aprendemos sobre o estado do ser humano, aprendemos sobre o plano da redenção, né? Sobre eventos futuros, o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com o ser humano. Nós só podemos ter esse conhecimento através do que nos foi revelado por Deus na sua palavra. Então, essa é a verdadeira educação, né? A que Deus nos dá para a salvação. Essa é a verdadeira educação. Então, nós vamos iniciar o estudo já com nossas perguntas, né? Nós vamos recapitular aquilo que nós estudamos durante a semana e, caso houver dúvida, por favor, sinalizem, a gente para o estudo para responder a dúvida, certo? Então, vamos lá, Ricardo. Peço a sua ajuda agora para apresentarmos o primeiro slide, né? Com a primeira pergunta. Primeira pergunta, então. Por que é importante seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos? Por que é importante seguir os conselhos de Deus na educação dos nossos filhos? A resposta também está na Bíblia, né? Acredito que vocês tenham visto em casa
Mas vamos lá, vamos passar aqui as questões, então, as opções. Por que é importante seguir os conselhos de Deus? Porque Deus é mestre e se mostra grande em seu poder? Sim. Deus é nosso Criador? Também é importante, né? Ele conhece o que precisamos. Deus conhece o que nós precisamos? Claro, Deus é onisciente, sabe todas as coisas, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Todas as alternativas estão corretas. Eu aposto nessa última, de que todas as alternativas estão corretas. Todas são motivos, né, para acatarmos os conselhos de Deus na educação dos nossos filhos. Tudo que falou aqui é importante. Então, tem a passagem bíblica, Jó 36, 22, vamos dar uma olhada? Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Olha a pergunta de Jó. Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Deus sabe tudo o que nós precisamos, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele é sábio para nos aconselhar, para nos instruir, para nos educar. Não existe ninguém mais sábio do que Deus. Deus é Deus, né? Ele é mestre. Então está aí a resposta. Todas as alternativas estão corretas. Por isso é importante seguir os conselhos de Deus, né? Vamos para a próxima pergunta. Qual o método original de ensino utilizado por Deus? Aí tem os textos bíblicos, né? Qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2:15 a 17. Como é que Deus começou a ensinar a humanidade? Lá no princípio. Pode passar, Ricardo, por favor. Ah, tá, não, perdão. Vamos passar para opções, né? Então, Deus transmitia seus ensinos face a face e ensinava através da natureza? É uma opção. Deus ensinava através da imposição? Será que Deus colocava ali como imposição os ensinamentos? Deus ensinava através da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? É o seguinte, a Bíblia fala muito disso. Você colhe aquilo que você planta. Você é responsável pelos seus atos. Então, Deus ensinava através de lei de causa e efeito? Nós vamos ver através do texto bíblico que sim, né? Então, as opções 1, 2 e 3 estão corretas? Não. Por que não? Porque Deus não ensina através de imposição. Deus não obriga ninguém a nada. Deus, ele ensina. Nós acatamos se quisermos, né? Então, eu diria que a primeira opção e a terceira estão corretas. Vamos lá no texto bíblico, então. Olha como é que Deus ensinava lá no princípio, hein? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus deu a instrução para Adão e Eva, né? Deu uma ocupação, cuidar do jardim, e deu também uma instrução, uma orientação. Olha, não comam da árvore proibida. Se vocês comerem, haverá o quê? Consequências, né? Se vocês desobedecerem, haverá consequência. Próximo texto, Ricardo, por favor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, fizeram aquilo que não deveriam, né? Deus estava ali todos os dias com eles na viração do dia, ou seja, à tardinha, Deus estava ali ensinando Adão e Eva, face a face. Ele vinha, Jesus vinha e ensinava face a face Adão e Eva no jardim, né?
Mas pelo texto que nós vemos aqui no final, eles escolheram desobedecer a Deus. Consequentemente, colheram o quê? As consequências, né? Lei de causa e efeito. Você é responsável por aquilo que você faz. Você plantou, você vai colher. Vamos ver a resposta? Então, o método original de ensino utilizado por Deus, Deus transmitia seus ensinos face a face, sim, na viração do dia. Através da natureza, é que Adão foi conhecendo tudo, Deus foi explicando para ele as coisas da natureza, todos os mistérios da natureza e tal, que era para passar para seus filhos. Adão estudava biologia, geografia, né? Química, física, estudava tudo ali. E Deus era seu instrutor na natureza. Mas tinha também a parte espiritual. Olha, Adão, não se aproxime, não toque na árvore proibida. O dia que você tocar, vai haver consequência, né? Lei de causa e efeito. Então, a pergunta, as respostas, a número 1 e a número 3, é que estão corretas, né? Deus não ensina através de imposição. Tanto é que o homem era livre, né, para escolher aquilo que ele queria. Livre consciência, ele foi lá e escolheu errado e vieram as consequências. Então houve um tempo que Deus ensinava face a face, mas depois do pecado, aí Deus teve que escolher outros métodos para poder ensinar o homem. Já não podia mais haver aquele contato face a face, por causa do pecado que causa separação, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, sinalize, que aí o Ricardo vai ver. Eu não vejo daqui, mas o Ricardo vê e me fala. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Próximo, Ricardo, por favor. Slide. Próxima pergunta. Agora nós temos aqui na Bíblia um antecedente para as modernas escolas cristãs, né? Existia na Bíblia, existia no passado, né? A Bíblia relata isso, já tinha escola há uns tempos atrás. Antes mesmo de Cristo, já tinha escolas, né? Vamos ver que escolas eram essas que deu origem, né? As escolas modernas, as escolas cristãs. Para vocês verem que naquela época já tinha escola. Vamos ver o texto bíblico, por favor, Ricardo. Já tinha escola antes mesmo de Cristo, né? 1 Samuel 19:20 diz: Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Próximo texto. Faltou o 2 Reis, né? Isso, acho que eu não coloquei isso aí. Então vamos ver aqui na Bíblia. 2 Reis 6, de 1 a 7. Vou ler aqui então. Está aqui na mão já. 2 Reis 6, de 1 a 7. É isso? 2 Reis 6, né? Disseram-lhe os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Né? 2 Reis 6, de 1 a 7. Aqui nós temos o relato de pessoas reunidas num local, né? E tinha um mestre. No caso aqui, era o profeta Eliseu, né? Era uma escola de profetas que tinha aqui, né? Tinha os discípulos,
dos profetas, tinha o profeta principal, no caso aqui Eliseu, e as pessoas ali estavam reunidas para receberem instrução desse professor, desse profeta principal, né? Então nós temos aqui já um antecedente bíblico de pessoas reunidas estudando e estamos falando de quê? A escola dos profetas, né? Esse é o antecedente bíblico. Pode passar, Ricardo. A Vanessa Antunes gostaria de falar. Aham. Oi, boa noite. Boa noite. Boa Oi, noite. pode falar? Pode falar. Oi, boa noite. Então, eu fiquei com dúvida, essa escola de profetas, ela era uma escola para formar novos profetas ou os profetas que ensinavam outras pessoas as doutrinas da Bíblia? Que hoje a gente tem a Bíblia em papel, a gente tem as igrejas, né? Mas naquela época era tudo um pouco mais novo, né? Como é que no caso era? Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Entendi. Entendi. Então, aquelas pessoas que tinham interesse na palavra de Deus, aqueles que eram mais inclinados, tinham esse interesse de aprender, né? Mas não quer dizer que sairiam dali todos profetas. Não quer dizer isso. Mas eles eram pessoas interessadas em estudar as Escrituras, né? Eles poderiam desenvolver o dom da profecia, ou não. Mas eles eram, sim, pessoas que estavam ali reunidas e eram interessadas na, na palavra, nas Escrituras. Entendeu? Eram pessoas interessadas. Não quer dizer que todos desenvolveriam o dom de profecia. É verdade. De ser usado como porta-voz de Deus, porque o profeta ele não tem unicamente essa característica de falar o que vai acontecer, mas o profeta ele é um porta-voz de Deus, não é isso? Então, assim, estavam lá, mas não quer dizer que todos desenvolveriam esse dom. Depende de quê, basicamente? Além do conhecimento que eles tinham da palavra, dependia também do chamado de Deus, certo? Dependia do É chamado. verdade. Dependendo da comunhão de cada um, do coração de cada um, Deus ia usar ou não. Por exemplo, acompanhando o profeta Eliseu, ele teve um discípulo chamado Geazi. A gente conhece a história, e esse discípulo ele agiu mal, né? Ele agiu com ganância, e ele foi acometido de lepra, por causa da ganância dele. Então ele estava acompanhando o profeta, mas ele não desenvolveu o dom. Pelo contrário, né? Ele mostrou mais que a ganância por coisas materiais. Certo? Certo. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar nessa questão, por favor, pode acrescentar. Essa escola, no caso, também devia de ser só homens, né? Porque que a gente entende que naquela época as mulheres não liam, não estudavam, né? Até não tão distante assim, ou eu estou errada, não sei se é isso mesmo. Eu acredito que a escola realmente era destinada a homens, mas a Bíblia relata de situações em que mulheres profetizavam, né? Sim. Por exemplo, a Débora, que julgava Israel, também profetizava, né? Tem a profetisa Hulda, a Bíblia fala também no Antigo Testamento. Fala no Novo Testamento também de algumas filhas, eu não me lembro o nome da pessoa, mas que elas também profetizavam. Mas a escola, acredito que será restrita, como você falou, a homens, né? Mas não quer dizer que mulheres não profetizassem, profetizavam também. Entendi. Tá bom, obrigada. Tudo bem. Bora, Ricardo, continuar? Vamos para onde paramos? Então, o antecedente bíblico para modernas escolas cristãs, escola de profetas, né? Nós vemos aqui pessoas reunidas para receber instrução, né, de um profeta principal. Vamos à próxima? Agora é para marcar a alternativa falsa. Marcar a alternativa falsa, né? De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? A gente sabe que Cristo, ele era mestre em ensinar as pessoas.
Cristo gostava de falar na sinagoga, ele gostava de ler as Escrituras, as pessoas se admiravam do ensinamento dele, ficavam encantadas com o ensinamento de Cristo, né? Porque era diferente do ensinamento dos fariseus, das autoridades da época, que já estavam um tanto quanto corrompidos, né, nas suas práticas. Então, Jesus ele tinha os seus métodos de ensino. E de que modo funcionava essa escola que ele dirigiu durante seu ministério terrestre? Lembrando que Cristo, geralmente, ele ocupava áreas abertas, né? Não era uma escola fechada, porque a multidão seguia ele. Então, ele vivia rodeado de muitas pessoas. Não tinha como estar dentro de uma escola. A escola era ao ar livre, rodeado de pessoas. Evidentemente, vez ou outra, no sábado, né? Sempre no sábado ele estava na sinagoga e às vezes era convidado a ler as Escrituras, a ler uma parte das Escrituras. Então vamos lá. Qual o método que Jesus usou? Ensinamentos através da observação? Acredito que sim. Cristo ensinava através do exemplo, pela maneira que tratava as pessoas. Cristo ensinava de maneira impositiva e autoritária. Essa questão, então a pergunta é para marcar alternativa falsa. Nós temos aqui uma opção. Cristo ensinava de maneira impositiva e autoritária. Outra. Cristo era mestre na arte de ensinar. Última opção. Jesus ensinava através da convivência e da prática. Vamos ver o texto bíblico que diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Até aí, né? Só esse texto, né, Ricardo? Então, voltando à pergunta, quais eram os métodos de Cristo? Tem a continuação do texto aí. Tem a continuação? Tá. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muitas pessoas seguiam Jesus. Então, Jesus, ele ensinava, pregava o evangelho, curava, né? Vocês veem que Jesus, ele ensinava muito pelo exemplo. Tanto por palavra, como também pelo exemplo, né? Volta na pergunta, Ricardo, por favor. Tá vendo, não, né? Então, é para marcar a alternativa. Jesus ensinava através da observação as pessoas, sim, porque as pessoas paravam, rodeavam, estavam ali ao redor de Jesus e viam o que ele falava, né, o que ele ensinava. Eles viam a forma como Jesus tratava as pessoas, né, através do exemplo. Jesus, ele era mestre na arte de ensinar, porque as pessoas ficavam maravilhadas, como eu disse, né, pelo ensinamento dele. E, através da convivência e da prática, também ensinava. Ele tinha um grupo seleto de 12 pessoas, que estavam ali mais próximos dele, né, os apóstolos. Então, no dia a dia, na convivência, eles aprendiam muito com Jesus. E os próprios apóstolos, eles tinham uma visão um pouco distorcida acerca do reino de Deus, né? Então, às vezes Jesus ensinava para eles através da prática, através do exemplo, né?
Por exemplo, aquela mulher Ciro-fenícia, né, que pediu a Jesus que curasse a sua filha, que estava endemoniada, e os discípulos não queriam que Jesus desse atenção para aquela mulher, porque era uma mulher, era estrangeira, né? Então os discípulos mesmo eles ficaram olhando a reação de Jesus. O que Jesus como seria o procedimento com aquela mulher, né? Então a lição serviu tanto para a mulher, para aumentar a fé dela, como também serviu para os discípulos, porque o reino de Deus não estava restrito apenas para Israel. Jesus queria que o reino de Deus chegasse a todo mundo, a salvação chegasse a todas as pessoas. Então os discípulos ainda tinham aquela coisa no coração de exclusivismo, achando que Deus era só deles. E Jesus ensinava na prática para os discípulos que não era bem assim, que o reino de Deus era para todas as pessoas. Então, a única questão aqui que eu vejo como sendo falsa é que Jesus ensinava de maneira impositiva e autoritária. A única questão é essa, é marcar a falsa, né? Não condiz com o caráter de Jesus, essa forma de ensinar. Ele sempre ensinava o quê? Com amor, né? Sempre ensinava com paciência, com amor, com o intuito de sempre de salvar, nunca de afastar as pessoas. Certo? Vamos à frente? Outra pergunta. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? A educação secular busca adquirir apenas o conhecimento acerca da verdade observável. Olha a colocação. A educação secular busca adquirir apenas o conhecimento acerca da verdade observável, ou seja, baseado na ciência. A educação secular ela se baseia naquilo que você vê, ou seja, se baseia na ciência, o que pode ser testado, o que pode ser provado. Outra questão, a educação cristã é pautada pela revelação de Deus. Mas até aqui as duas respostas são corretas, tá? Para a educação cristã, a Bíblia é a autoridade última na compreensão da origem, propósito e significado de nossa existência. Então, acredito que todas as questões estão, 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos ver o texto bíblico? 1 Coríntios 2,12 diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O que é esse Espírito que vem do mundo que ele fala? Tudo relativo ao mundo visível, ao que nós vemos, né? Coisas materiais. E sim, coisas materiais, né? Tudo aquilo que se vê, se toca. Mundo material que ele está se referindo aqui. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui é uma comparação entre conhecimento do mundo e conhecimento que vem de Deus, né? Vamos ao outro texto? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na próxima astúcia deles. Deus apanha os sábios, né? Ou seja, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Deus apanha os sábios desse mundo na própria astúcia deles. Tem mais algum texto, Ricardo? Não. Não, né? Então, qual é a diferença entre a educação cristã e a educação secular? Acredito que 1, 2 e 3 está certo, né? Então, a educação secular, ela visa apenas, está restrita ao nosso mundo aqui, natural. O nosso mundo visível, né? Aquilo que nós vemos. Essa é a educação secular. Ela é baseada naquilo que vemos, naquilo que tocamos,
que experimentamos, que conseguimos provar, né? Mas a educação cristã, ela vai além do mundo natural em que vivemos e alcança o quê? Coisas espirituais, coisas eternas, né? Tem um ditado que diz que existem coisas urgentes e coisas importantes. As coisas urgentes são as coisas dessa vida. Tudo é urgente. Nosso trabalho, nosso estudo, né, o correr atrás do pão de cada dia. Tudo isso são coisas urgentes. Então, tudo relacionado ao quê? Ao nosso mundo natural. Precisamos correr atrás, né, dessas coisas, sim. Mas a diferença das coisas urgentes para as coisas importantes é que as coisas importantes são eternas. As coisas urgentes, elas são passageiras. Entendeu? Essas coisas do dia a dia, elas passam. Um dia elas vão passar. São coisas urgentes. Mas as coisas importantes, de fato, são as coisas espirituais, porque elas são eternas. A educação cristã, ela visa muito as coisas espirituais, porque é para toda a eternidade. Certo? Se não tiver perguntas, podemos passar. Qual é o modelo da educação cristã? Lucas 6,40. O modelo de educação cristã. Pode passar o texto, Lucas 6,40. Pode passar. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Pode voltar na pergunta? Então, o modelo da educação cristã, o modelo bíblico, diz o seguinte, que deve haver coerência entre a prática e o discurso. Sim, deve haver. O modelo do discurso. O importante é o conteúdo e não a prática. Não. Modelo à distância. Não é importante estar presente na educação dos filhos. Ou nesse modelo laissez-faire. A criança deve fazer o que ela quiser. Então, é bem claro isso aqui. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? Só tem uma resposta. O importante é o conteúdo e não a prática. Está errado. Você vai falar alguma coisa, mas você não faz aquilo que você ensina. Está errado. Modelo à distância, sem estar presente na educação dos filhos, também está errado. A criança deve fazer o que ela quiser. Existem provérbios, né, que diz que a gente deve ensinar a criança no caminho. Nós temos que estar junto dela para ensinar. Tem um texto também de Deuteronômio que fala que a gente deve, a todo momento, dar a instrução. É Deuteronômio 6, né? Que a todo momento você deve estar com a criança, no caminho, em casa, ao levantar, ao deitar-se, e todo o tempo falando, dando a instrução, todo o tempo dando instrução. Então não tem nada de à distância, né? Então, o modelo da educação cristã é coerência entre a prática e o discurso. Você fala, mas você também pratica, né, aquilo que você faz, aquilo que você fala, melhor dizendo. Então, todas as demais opções estão erradas e não são bíblicas, né? Pode passar, Ricardo, por favor. É a 7ª, né? Agora. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Olha, isso aqui é realmente um problema, hein? Existem perigos daqueles que servem a Deus, né? Professam uma religião cristã. Quando eles vão para instituições seculares, em que, como eu disse aqui, né? Baseia-se muito na ciência, naquilo que se pode ver, provar, né? Experimentar. Então,
Geralmente as instituições seculares, elas dispensam totalmente essa parte da fé, né, das pessoas. Não creem em fé. Perigos enfrentados. Aceitar filosofias enganosas. Sim, existe esse perigo. Muito. Aceitar conceitos humanos contrários aos ensinamentos de Cristo. Também existe esse perigo. Aceitar vãs sutilezas que comprometem a fé cristã. Também existe o perigo. Conversas inúteis e profanas podem corromper o coração. Também. Todas as alternativas estão corretas, sim. Todas as alternativas estão corretas. São esses os perigos enfrentados por estudantes, né, cristãos em instituições seculares. Todos esses problemas, eles acontecem, né? Porque existem essas correntes, né, de pensamento, essas filosofias, que na maioria das vezes, grande parte, quase todas, são contrárias à fé, né? São as chamadas ideologias, né? Muitas ideologias que tendem a afastar, né, a pessoa da fé. Se ela não estiver bem firmada, ela vai, se não estiver bem firmada, estiver preparada, se entrar em debate, vai perder. Porque esses conceitos, essas ideologias são muito fortes, né? Vamos para o texto bíblico. Paulo falando aos Colossenses. Cuidado, olha a advertência. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, já naquela época, vocês veem, né? Já tinha problemas relativos a filosofias errôneas, né? Sutilezas, ou seja, coisas que sutis, né? Quase que imperceptíveis, mas que eram contrárias à fé. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, que filosofias poderiam ser essas na época de Paulo? Por exemplo, uns diziam que Jesus, ele não era Deus, por exemplo, né? Jesus não poderia ser Deus. Outros acreditavam que Cristo não encarnou, não veio em carne, né? Outros acreditavam que Jesus era simplesmente humano, não era Deus, né? Eu falei. Muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Salvação por obras. Paulo, ele falou muito acerca desse assunto, né? As pessoas acreditavam, muitos acreditavam que você poderia ser salvo através das suas boas obras. Então, vários filosofias e ensinamentos contrários à palavra que já existiam naquela época e que os apóstolos tiveram que combater para que as pessoas não se desviassem. Eles eram os líderes, né, os apóstolos. Então eles tinham que ensinar para as pessoas para que elas não se desviassem da fé. E hoje não é diferente. Hoje a questão dessas ideologias, ou seja, e filosofia também, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar, né? Só que elas se aprofundam nos ensinamentos errados e elas querem o quê? Passar para os outros essas filosofias errôneas, né? Ensinamentos errados. Então nós temos que estar bem firmados na palavra para não cair nessas tolices, né? Nessas vãs filosofias. O próprio Jesus, ele nos advertiu acerca do engano. Lá em Mateus 24, muitas vezes ele falou, cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado, né? O engano, ele vai prosperar, vai se multiplicar. Então, nós só podemos estar firmados. O único remédio que temos
contra o engano está firmados na palavra de Deus. Fora isso, nós estamos propensos ao engano. 2 Tessalonicenses, se não me engano, é capítulo 4, fala da operação do erro. Todas as pessoas que não derem crédito à verdade, elas estão suscetíveis ao erro. Todos aqueles que não abraçarem, né, o amor à verdade, estão suscetíveis ao erro. É isso. É 2 Tessalonicenses, se não me engano, é capítulo 4 mesmo. Paulo falou sobre a operação do erro. Pode passar, Ricardo, por favor. Tem mais um texto, né? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo falando a Timóteo, né? Guarda o que te foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? Todo conhecimento acerca ao jovem Timóteo, né? Todo conhecimento acerca das Escrituras, acerca do plano da salvação, toda a educação cristã que Timóteo recebeu da sua mãe, como diz a Bíblia, da sua avó também, de Paulo. Então, Paulo admoesta ele aqui para que guarde todo esse conhecimento que lhe foi confiado, né? Evitando o quê? Discussões, evitando debates, falatórios, contradições de saber, né? Porque quem cai nessas coisas, o que acontece ali? Se desviaram da fé. Não se apegaram à verdade, começaram a filosofar naquilo que eles acreditavam. E qual é o resultado? Desvio da fé. Então, o melhor remédio para nós nos mantermos de pé, né, é mesmo nos apegando à verdade. E não ao pensamento de pessoas, né? O eu acho, né? O eu acho que é assim, eu acho que é assado. Mas nada do que está escrito na Bíblia. É só eu acho. Pode passar, Ricardo, por favor. Então, quais são os perigos enfrentados? Todas as alternativas estão corretas, né? Tudo isso. Filosofias enganosas, conceitos humanos, vãs sutilezas, conversas inúteis. Paulo falou para Timóteo, conversas inúteis e profanas podem corromper o coração, sim. Todas as alternativas estão corretas. Pode passar, Ricardo. E qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com relação à educação dos filhos? Olha Deuteronômio 6 aí. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Né? Educar os filhos na disciplina é algo que aparentemente está fora de moda, né? Disciplinar os filhos. Porque parece que os filhos têm que ter pensamento próprio, vontade própria agora. Os pais não podem contrariar os filhos, ó, coisa interessante, né? Os pais não podem contrariar os filhos. Ensinar a palavra de Deus aos filhos diariamente. Aproveitar todas as oportunidades para ensinar os filhos acerca de Deus. Repreender e disciplinar com bondade. E encorajar os filhos a fazer o que é correto. Coisas que, aparentemente, todas elas estão fora de moda, né? Mas eu diria que todas estão corretas, né? Vamos ver o texto bíblico? Bem tranquila essa pergunta, né? Então, Deuteronômio 6, de 5 a 9, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, aproveite todas as oportunidades, todo momento, para ensinar os filhos, né?
no caminho, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, né? Então vamos lá. Pode passar. Outro texto. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então Deus está falando aqui para criar os filhos na disciplina. O que é criar os filhos na disciplina? Orientar, né? Chamar a atenção quando for necessário e não deixar a criança entregue a si mesma, a sua própria vontade, né? A criança realmente não sabe o que é melhor para ela, mas os pais sabem. Os pais verdadeiramente que amam seus filhos, ele tem que disciplinar. Porque se os pais não educarem em casa, infelizmente os filhos vão aprender da pior maneira possível na rua, com as pessoas, né? Voltando lá na pergunta. Então, o conselho que a Bíblia dá aos pais com relação à educação dos filhos. Educar os filhos na disciplina, sim. Ensinar a palavra de Deus aos filhos diariamente. Aproveitar todas as oportunidades para ensinar os filhos acerca de Deus. Repreender e disciplinar com bondade, sim. Encorajar os filhos a fazer o que é correto. Todas as alternativas estão corretas, né? Esse texto que nós lemos de Deuteronômio, ele é um dos textos principais para os judeus. Ele é chamado de Shema, né? Esse texto de Deuteronômio 6, todo o capítulo 6, né? Então é um texto de suma importância para os judeus, porque justamente fala de ensinar as crianças, né? Em todo momento. E também lá no finalzinho do capítulo, ele fala sobre guardar os mandamentos de Deus. Ensinar as crianças a guardar todos os mandamentos de Deus. Pode passar, Ricardo, por favor. Estudo de hoje bem tranquilo. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Vamos ver o texto bíblico? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Continuando em Isaías 49, diz: Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Né? Volta lá, Ricardo, por favor, na pergunta. Então, os objetivos que Deus tem para as crianças e os jovens. O Senhor deseja que as crianças e jovens conheçam o caminho da justiça, para que tenham paz. Foi o que nós lemos, né? No texto. Sim. O Senhor deseja salvar as nossas crianças. E como deseja, né? De todo o coração, Deus deseja salvar as crianças. O Senhor deseja que nossas crianças cresçam e se desenvolvam harmonicamente. Então, última opção. 1, 2 e 3 estão corretas. Está tudo correto aí. Tudo faz parte dos objetivos de Deus para as crianças e para os jovens, né? É por isso que nós falamos aqui de educação. Essa educação que recebemos de Deus, tem o seu objetivo, né? Conhecermos o caminho da justiça, para nós podermos viver melhor, né? Falamos que educação, ela anda junto com redenção. Então, quando nós adquirimos conhecimento de Deus, é para quê? É para salvação. É para salvação nossa, da nossa casa, dos nossos filhos, né? De todos. Esse é o objetivo de Deus ao adquirirmos conhecimento de Deus. Deus está nos educando. Quando ele fala do mundo da criação, Deus fala do mundo espiritual, né? Fala do plano da redenção, todo explicado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Tudo isso, todo esse conhecimento, essa educação, por assim dizer, está relacionado à salvação, né? Então, quando nós recebemos a educação de Deus, e educação sempre é bom, né? Essa educação ela tem o propósito de vivermos melhor aqui na Terra, como também tem o propósito de nos salvar.
Maravilha, né? Quem não quer essa educação de Deus? Muitos rejeitam, né? Mas é uma coisa realmente maravilhosa que Deus nos proporciona. Educação. Podemos viver melhor, não só aqui na Terra, como por toda a eternidade. Pode passar, Ricardo, por favor? Acho que a 10ª pergunta é a última, né? Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos? Agora estamos falando de resultado. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos, segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, 6. Pode passar o texto, Ricardo, por favor. Provérbios. Isso aqui é um texto, ele é básico, é um texto fundamental na questão da educação da criança, né? Provérbios 22, 6 não pode sair da nossa memória. Ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A pergunta de $1 milhão. Nós temos que apontar o caminho para a criança? Mostrar o caminho para a criança? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. Não apontar o caminho. Não ensinar qual é o caminho. A gente tem que ensinar a criança por preceito e por exemplo. Nós temos que estar no caminho, justamente com ela. Porque a criança aprende muito o quê? Pelo exemplo, né? Então, ensinamos a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos lá para a pergunta? Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos? O resultado, segundo os caminhos do Senhor. A criança se desenvolve e aprende a andar nos caminhos retos da justiça. Sim. Ao se desenvolver, a criança se esquecerá dos caminhos de Deus. Não é isso que o texto disse, né? A pessoa aprende a confiar em Deus. Sim. Então, é a última opção. Apenas a alternativa 1 e 3 estão corretas, né? Apenas 1 e 3. A criança se desenvolve e aprende a andar nos caminhos retos da justiça. Isso é um dos resultados, né? Outro resultado é que a pessoa realmente aprende a confiar em Deus. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo e esse é o resultado da educação cristã. Ah, mas a criança aprendeu os caminhos de Deus, mas lá no final da vida se desviou. Pode acontecer? Pode acontecer, claro. Porque nós somos dotados de livre-arbítrio, de vontade, né? de opção, de escolha. Mas dificilmente a criança, se ela aprendeu de fato, ela vai esquecer aquele caminho. Ela pode até se desviar, mas ela não vai esquecer o que aprendeu. E sempre há, assim, oportunidade de voltar, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 9:5, 9:4, se não me engano, de que enquanto há vida, há esperança. Dificilmente alguém que aprendeu realmente os conceitos da educação cristã, ele vai esquecer lá na frente. Não esquece. Pode até se desviar, mas não esquece. Como que, enquanto há vida, há esperança, a pessoa pode retornar para o caminho ainda. Mas esses são os resultados de uma educação cristã. Coisas positivas, né? Que pode ajudar a própria pessoa a viver e até mesmo viver em sociedade. Bom seria se muito mais pessoas tivessem essa educação, né? Educação cristã, uma verdadeira educação, que se preocupasse mais consigo, mais com o próximo também. Como nossa sociedade seria diferente, né? Como poderíamos viver melhor se as pessoas estivessem mais preocupadas umas com as outras do que consigo mesmas, né? Com certeza o nosso mundo seria bem melhor. Esse é o objetivo de Deus.
nos dá essa instrução para podermos viver melhor e viver eternamente. Todos vão aceitar essa educação? Não. Nem todos vão aceitar. A Bíblia fala que pelo caminho estreito, poucos passam por ele. Mas pelo caminho largo, que conduz à perdição, vai muita gente. Então, o caminho estreito conduz à salvação, à vida eterna. O caminho largo conduz à perdição. Prova disso, de que a Bíblia está certa, é de que o mundo em que nós vivemos está se tornando inviável, insuportável. Porque tem muita gente no caminho largo e pouca gente no caminho estreito. Mas fazer o quê, né? Somos dotados de livre-arbítrio, de poder de escolha. Se deu, pela vontade de Deus, todos seriam salvos. Mas nem todos querem ser salvos. Então, ficamos assim. Pode passar, Ricardo? É questão do compromisso agora, né? Se você entendeu a mensagem, se você compreendeu de que Deus quer te ensinar para te salvar, se você aceita esse ensinamento de Deus, essa educação de Deus que é para a eternidade, né? Para você, para os seus filhos, se você quer pedir a ajuda de Deus para viver esses princípios, a opção é sua. Você marca sim ou não. Mas o convite, ele é aberto a todas as pessoas. Ele é extensivo a todos nós. A vontade de Deus, como eu disse, é que todos sejamos salvos. Mas o passo de fé quem dá somos nós, né? Se aceitamos ou não. Ricardo, por favor. Então, pessoal, é isso. Pode falar. Se tiver alguma pergunta, pode ser feita agora, nesse momento. Senão, a gente pode encerrar com uma oração. Deixa eu ver. Eita, são 8h39 agora, né? Foi um estudo bem tranquilo, né? Eu acredito que não tenha, assim, muita dúvida, mas o momento é esse. O momento é esse para perguntar qualquer coisa. Se quiser perguntar sobre escola adventista, se quiser perguntar sobre algum tema aqui que não foi bem esclarecido, alguma pergunta que não foi bem esclarecida, a hora é essa. Fiquem à vontade, tá? Ninguém, Ricardo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando não fazem pergunta é porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Para formular a pergunta. Mas se tiverem pergunta, pode fazer qualquer tipo de pergunta aí. Sobre a educação cristã. Tudo tranquilo? Vou encerrar então, hein? Vanessa Antunes. Sim. Na verdade, não é nem a pergunta, é só um complemento, né? Quando o senhor falou, mencionou, ensino a criança o caminho que ela deve andar e quando crescer não vai se desviar. Eu lembrei que quando a minha filha era ainda bem pequena, eu até tinha mudado para um outro estado e tinha ficado um pouco afastada, né, de ir para a igreja. E aí eu lembro que meu marido comentou, só um relato aqui, né, que tinha um rapaz, um amigo dele de trabalho, conversando com ele, e aí isso ficou na minha memória, que quando ele era pequeno, ele ia para a igreja com a avó ensinava as doutrinas para ele. Aí ele cresceu, se desviou, parece que foi até para as drogas e tal. Só que aquilo ficava martelando na cabeça dele, porque ele lembrava dos ensinamentos da avó dele, né? Aí meu marido comentou isso comigo, aí eu fiquei pensando, né? Aí eu nem conhecia na época esse versículo, né? Depois eu passei a conhecer, aí eu lembrei disso, né? Que hoje esse rapaz, ele tá na igreja, né? Com a família, ele é casado, tem filhos, já ouvi outros relatos também. Essa passagem é bem importante, eu só queria enfatizar esse versículo aí que eu lembrei dessa história.
Então, tudo aquilo que nós aprendemos é papel do Espírito Santo nos lembrar dessas coisas. Tudo que aprendemos assim da educação cristã, o Espírito Santo nos lembra no momento exato que precisamos, né? Então, quando você Verdade. falou assim que ficou martelando na cabeça dele, o Espírito Santo É, estava trabalhando. O já Espírito Santo estava estava lembrando. trabalhando na vida dele para trazer ele de volta, né? Então, esse é uma das funções do Espírito Santo, nos convencer, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos. Mas ele só lembra aquilo que nós aprendemos. É preciso aprender. Quando nós aprendemos, realmente ele nos lembra. Nos momentos apropriados, nos momentos certos, nós vamos citar, por exemplo, passagens bíblicas, né? de cor. Quando estivermos aí nos tribunais, foi época de perseguição, tal. Tudo isso, quando nós formos chamados a testemunhar, nós vamos lembrar de tudo que nós aprendemos. O Espírito Santo vai fazer essa parte, certo? Deixa eu fazer mais uma pergunta, que o senhor falou do Espírito Santo. Posso perguntar? Pode ficar à vontade. O senhor falou até que podia perguntar sobre outras coisas, não sei se é o Se eu não sou- momento. se eu não souber Porque responder, se eu não souber responder, o Ricardo responde. eu não sou adventista, né? Eu sou de uma outra denominação, mas eu tenho aprendido bastante com esses estudos. Aí eu estava um dia desses reunido com umas amigas e ela estava perguntando sobre a questão da escola adventista, porque a minha filha estuda na escola adventista. Uhum. E aí eu comecei a explicar e tudo mais. Aí foi me perguntada a questão porque eles não falam do Espírito Santo. Aí só está mencionando o Espírito Santo, né? Só falou que o Espírito Santo incomodou esse rapaz, o amigo do meu marido, né? Uhum. E aí que ele começou, como eu falei a questão do martelar, né? Só falou foi o Espírito Santo incomodando ele. Como é que a igreja adventista, como é que eu posso perguntar? Não sei se esse é o momento para o senhor responder, não sei se é um outro estudo, mas como é que ela trata, assim, resumidamente, para o senhor falar essa questão do Espírito Santo? Nós cremos que o Espírito Santo é Deus, né? É uma das pessoas da Trindade, da divindade, né? Então nós cremos num Deus triuno, composto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que Jesus, quando foi elevado aos céus, ele nos prometeu um Consolador que estaria conosco, né? E esse Consolador é o Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas o Espírito Santo pode. Ele pode estar em todos os lugares, onipresente, né? Então, cremos sim na divindade do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, e cremos que Jesus nos deixou ele como consolador para trabalhar o ser humano a questão da salvação, né? Nos conduzir a Cristo. Tem pregadores nossos que falam que o Espírito Santo ele é educado. Ele nunca joga o holofote para si mesmo, mas sempre joga para Cristo e para a obra de Cristo, né? O Espírito Santo ele sempre joga o holofote para Jesus. Ele nos conduz a Cristo, que é o nosso caminho de salvação, né? Então, muitas pessoas não entendem a pessoa do Espírito Santo, mas também assim é um tema para uma outra aula, né? Mas cremos sim na pessoa do Espírito Santo, na sua divindade, e cremos que ele é o Consolador prometido por Jesus Cristo, quando Jesus subiu aos céus. Tá? Silvio, Sim, senhor. só para complementar aqui, né? O nosso próximo estudo será a vida no Espírito. Então, acho que ele vai esclarecer bem essa dúvida aí da Vanessa. A gente vai aprender muito mais sobre o Espírito Santo. Pronto, é a próxima lição. Próxima lição, vida no Espírito. Legal, né? Então, a gente pode, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar com uma oração. Deixa eu ler só a introdução do próximo estudo, a vida no Espírito, né? Estudo 26, que diz assim: somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou,
Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Eu poderia dizer também que não fosse o Espírito Santo, ou não fosse o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, o sacrifício de Jesus seria em vão. Já pensou nisso? Não fosse a obra do Espírito Santo em nossa vida, o sacrifício de Jesus seria em vão. Porque, tudo bem, Jesus fez um sacrifício por todos, por toda a humanidade. Mas nós precisamos, o quê? Aceitar o sacrifício de Cristo. Se não aceitarmos o sacrifício foi em vão. E quem faz esse trabalho de nos convencer de que nós precisamos aceitar o sacrifício é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não fosse a obra do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus seria em vão. Certo? Olha a importância do papel do Espírito Santo. É o tema do nosso próximo estudo, né? Certo? Mais alguém? Mais um corajoso, uma corajosa para fazer uma pergunta? Lidiane está doida para responder a pergunta aí. Tá que não se aguenta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, Ricardo, ninguém? Eu não vejo aqui todo mundo. Não sei o que ver. Pode encerrar com uma oração aí, Silvio. Em todo caso, a lição termina aqui, né? Nós estamos gravando. Mas se todo caso alguém quiser fazer uma pergunta em particular para mim, para o Ricardo, para a Lidiane, estamos à inteira disposição a qualquer momento. Certo? A qualquer momento podemos receber perguntas aí e tirar dúvidas. Certo? Vamos fazer a oração então. Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, a Ti, Senhor Deus, toda honra e toda glória, porque só o Senhor é Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que mesmo aqui à distância das pessoas, nós podemos, Senhor, estudar a Tua palavra e aprender mais de Ti. Obrigado por essa educação que o Senhor nos dá, por esse conhecimento do Senhor, da Sua palavra, do plano da redenção. Obrigado, meu Deus, porque assim nós podemos optar, Senhor, pela salvação. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que participou desse estudo. Cada pessoa, Senhor, que quer te conhecer mais. Por isso nós suplicamos que o Santo Espírito, ele ilumine a mente de cada um deles acerca do que foi estudado, acerca da Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades. Continua, Senhor Deus, nos ensinando. Precisamos muito dos seus ensinos. Precisamos muito da sua instrução. Que o Senhor nos dirija a cada um, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor nos proteja dos males desse mundo, dos perigos. E que o Senhor continue nos conduzindo às mansões celestiais. Abençoa nossas famílias, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.